De que o crime não compensa, não temos dúvidas. Basta ligar o noticiário para vermos vários bandidos enfrentando a consequência dos seus feitos. No entanto, alguns criminosos notórios, principalmente membros de gangues famosas, acabaram tendo um final muito mais inesperado ao serem encontrados sem vida no seu primeiro dia na cadeia. Parece até difícil de acreditar, mas isso aconteceu e é exatamente isso o que vamos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver membros de gangues mortos instantaneamente na prisão. Então, deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses membros de gangues que acabaram perdendo suas vidas na prisão. Em 28 de fevereiro de 2016, um trágico incidente abalou o Centro de Detenção Metropolitana de Nova York. Michael Garrett, também conhecido como Mike Reb, co-líder da gangue Together Forever Mafia e diretor de hip hop, morreu enquanto aguardava sua sentença por crimes como extorsão, assassinato, tráfico de pessoas e substâncias ilícitas. Aos 40 anos de idade, Garrett enfrentava uma possível sentença de prisão perpétua, mas foi uma overdose de planta sintética que o levou à morte dentro das instalações da prisão. Autoridades médicas classificaram sua morte como acidental, atribuindo ela a complicações cardiovasculares agravadas pela overdose da substância sintética. James Lisa, seu antigo advogado, expressou indignação ao saber da autópsia, questionando como Garrett conseguiu acesso à droga sintética em um ambiente tão vigiado como uma prisão federal. Esse incidente gerou sérias discussões sobre a segurança das instalações prisionais, especialmente considerando a reputação do Centro de Detenção Metropolitana como um dos mais seguros dos Estados Unidos. Muitos acreditam que essa história está mal contada, mas talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu. Larry Davis, conhecido também como Adam Abdul Hakim, acabou morrendo na prisão. Sua morte aconteceu em 20 de fevereiro de 2008 e chocou muito na época, por conta da história de Davis, que em 1986 trocou tiros com a polícia, deixando 6 policiais baleados. Alegando legítima defesa, ele foi absolvido das acusações, exceto por posse ilegal de arma. Naquela noite de novembro de 86, 9 policiais invadiram um apartamento da irmã de Davis, Regina Lewis, lá no Bronx. Davis conseguiu escapar após uma intensa troca de tiros com as autoridades, fugindo pela janela dos fundos e iniciando uma das maiores perseguições da história de Nova York. Davis foi finalmente capturado 17 dias depois, após manter uma família como refém. Ele se entregou pacificamente após longas negociações, convencido de que não seria morto devido à presença da mídia. Sua defesa, liderada por William Kunstler, alegou que a invasão policial foi uma tentativa de assassinato para silenciá-lo, pois Davis conhecia policiais envolvidos no tráfico de drogas. Em 1988, ele foi absolvido das acusações de homicídio, o que gerou indignação entre os policiais de Nova York, mas também o transformou em um herói para muitos. Em 2008, Davis estava cumprindo uma sentença de 25 anos na unidade correcional de Chawangwunk, quando foi esfaqueado por um colega de prisão, Luiz Rosado, também conhecido como Blue Boy. Após a briga, Davis foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Jamie Brugada Valdez, mais conhecido como rapper Money Singh Sweat, foi assassinado na prisão de Soledad, na Califórnia, aos 22 anos. O jovem, que havia se tornado uma sensação no mundo do rap, estava cumprindo uma sentença de 32 meses por acusações de posse de armas. Valdez foi encontrado no chuveiro da prisão com ferimentos que indicavam homicídio. De acordo com o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, ele foi esfaqueado, gerando uma investigação. Nascido de pais imigrantes mexicanos e criado em Huntington Park, Los Angeles, Valdez começou a gravar e publicar faixas de rap aos 16 anos. Ainda adolescente, ele foi contratado pela Atlantic Records. Seu sucesso Back to the Bag foi um grande hit em 2020, acumulando quase 20 milhões de visualizações no YouTube.
A sentença de prisão de Valdez por 2 acusações de posse de arma na cidade de Riverside foi agravada pela violação da liberdade condicional de uma condenação anterior quando cumpriu 10 meses de prisão em 2021. No momento de sua morte, ele também enfrentava uma outra condenação por posse de armas em Los Angeles, com a expectativa de cumprir a sentença simultaneamente. Apesar das investigações, até hoje a morte do artista não foi completamente justificada e seu assassino nunca foi encontrado. No dia 13 de dezembro de 2022, o chefão mafioso Francis Cadillac Frank Salami faleceu enquanto cumpria uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato em 1993 do dono de um clube noturno em Boston, nos Estados Unidos. Frank, conhecido por seu apelido extravagante devido ao seu passado em reparação de Cadillacs, morreu aos 89 anos no Centro Médico Federal para Prisioneiros em Springfield. Frank foi um criminoso famoso da máfia patriarca nos anos 90, liderando uma vida de crime que incluiu uma tentativa fracassada de controle do grupo e colaboração com o infame White Bulger, outro criminoso que também morreu assim que foi preso. Frank acabou se tornando informante do governo, fornecendo informações cruciais que levaram à condenação de agentes corruptos do FBI, mas sua própria vida foi marcada por condenações e tentativas de fuga. Sua morte na prisão marcou o final de uma era para a máfia de Boston, mas sua morte não apagou as memórias de um passado violento e polêmico que incluiu uma longa lista de acusações e uma tentativa final de reverter sua sentença sem sucesso. James Whitney Burger, um dos criminosos mais temidos dos Estados Unidos, encontrou seu fim logo após ser transferido para a penitenciária de Hazleton, na Virgínia. Burger, de 89 anos, morreu no mesmo dia de sua chegada, espancado até a morte por um colega de cela. Ele, que nasceu em 3 de setembro de 1929 em Boston, Massachusetts, Burger passou a infância com sua família de origem irlandesa em um bairro chamado South Boston. Ainda jovem, ele se envolveu com a gangue Shamrocks, começando com pequenos roubos e que logo se tornaram assaltos a bancos. Sua carreira criminosa se expandiu para agiotagem, jogos de azar, extorsão, tráfico de drogas e assassinato. A relação de Bulger com o FBI não pode deixar de ser mencionada. Ele colaborava com o agente desonesto John Colony Jr., que tolerava seus crimes em troca de informações sobre outros gangsters. Em 1995, Bulger fugiu após receber uma dica sobre estar sendo procurado pelas autoridades, permanecendo foragido por 16 anos. Em 2011, finalmente capturado na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, junto com sua namorada Katharine Craig. Em 2013, Bulger foi condenado por vários crimes federais, mas apenas em 2018 recebeu o pior castigo, quando foi transferido para outra cadeia. No mesmo dia em que chegou na penitenciária de Hazleton, na manhã de 30 de outubro, Bulger foi espancado por outro prisioneiro não resistindo aos ferimentos. A morte de Lee Amos, o temido chefe da gangue GOC de Manchester, chocou a população da cidade, que ficou preocupada com o final da história de um dos crimes mais famosos de Manchester. Amos, que estava na prisão HM de Oakwood, na Inglaterra, morreu aos 48 anos. Ele estava cumprindo pena de prisão perpétua por um assassinato ocorrido em 2007. O nome de Amos esteve sempre associado ao trágico assassinato de Jesse James, um menino de 15 anos que foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Moss Side, em setembro de 2006. Embora não houvesse provas de que Amos puxou o gatilho, os detetives não tinham dúvidas de que ele era o culpado pelo crime. O garoto não tinha envolvimento com gangues, estando no lugar errado na hora errada em um parque considerado território da gangue rival. Amos e seus comparsas da Coach Gang eram conhecidos por sua violência armada. Eles gostavam de sair atirando por aí sem qualquer motivo.
A morte de Amos pode significar que segredos cruciais sobre o assassinato de Jesse foram levados para o túmulo. A polícia ainda oferece uma recompensa de 50 mil libras, mais de 300 mil reais por informações que possam levar à prisão dos assassinos de Jesse. Os detalhes da morte de Amos, que aconteceu em abril desse ano, também permanecem obscuros. A polícia de Staffordshire, cidade em que fica a prisão, onde ele cumpria a pena, divulgou a notícia dizendo que o caso também está sendo investigado. No entanto, até o momento da gravação desse vídeo, nenhuma informação adicionou sobre ambas as mortes parece ter surgido. Michael Torres, mais conhecido como Mosca, encerrou sua vida aos 59 anos. Assassinado por dois colegas de cela, Juan Martínez e Rey Martínez, logo após ser preso nos Estados Unidos. Torres começou sua jornada no mundo do crime como membro de gangue de Sanford. Em 1994, após juntar-se à máfia mexicana, ele foi preso por homicídio culposo, passando 16 anos atrás das grades. Assim que foi libertado, no entanto, assumiu a função de coletor de impostos da máfia mexicana no Vale de San Fernando. A justiça finalmente alcançou Torres quando ele foi preso novamente. Com apenas o 5º ano de escolaridade, Torres decidiu se representar no tribunal, tentando prolongar sua estadia na prisão que o ajudaria nas suas atividades criminosas. Torres foi condenado por tentativa de assassinato e outras acusações, recebendo uma sentença de prisão perpétua. Atrás das grades, ele continuou a exercer controle, usando celulares contrabandeados para monitorar as finanças e distribuir lucros entre os membros da máfia mexicana. A influência de Torres ia além das prisões, onde ele taxava gangues e traficantes, investindo os lucros em negócios legítimos. No entanto, seu poder e autoridade acabaram gerando inimigos mortais. Em 6 de julho de 2023, Michael Torres foi esfaqueado até a morte por Juan e Rey Martínez, encerrando sua carreira e vida criminal para sempre. Benjamin Davis, o fundador da gangue da supremacia branca 211 Crew, foi encontrado morto em sua cela em 2017. Ele tinha 42 anos e estava cumprindo uma sentença praticamente perpétua por suas atividades criminosas. A gangue 211 Crew ficou famosa nos Estados Unidos por seu envolvimento no assassinato do chefe de departamento de correções do Colorado, Tom Clements, em 2013. O crime foi cometido por Evan Abel, um membro da gangue que também matou Nathan Leon, um pai de família de 27 anos. O assassinato de Clements foi inicialmente investigado como uma possível ordem de Davis e outros líderes da 211 Crew. Embora Evan Abel tenha sido identificado como o autor dos disparos, as autoridades acreditam que ele pode ter agido para pagar uma dívida com Davis. Apesar das investigações, o caso permanece oficialmente sem solução. Benjamin Davis, condenado a 108 anos de prisão, fundou a 211 Crew enquanto estava preso, após sofrer ataque de um preso negro. Ele acreditava que precisava de uma organização para se proteger de outras gangues raciais na prisão. A gangue cresceu rapidamente e se tornou conhecida por suas táticas violentas e comunicações secretas. Sua morte gerou debates sobre possíveis falhas nas instalações prisionais. A localização exata de onde Davis foi encontrado morto não foi divulgada para evitar tumulto nas prisões, mas os policiais investigam a possibilidade de Davis ter tirado a sua própria vida. Richard Leonard Kuklinski, conhecido como o Homem de Gelo, foi um criminoso americano que aterrorizou a cidade de Dumont, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, por anos. Visto como um pai amoroso e marido dedicado, Kuklinski escondia uma vida dupla marcada por assassinatos terríveis e atividades criminosas. Ele ficou famoso por congelar o corpo de uma de suas vítimas para tentar enganar a polícia sobre o momento da morte. Durante os anos 80, Kuklinski atraiu suas vítimas para encontros sobre a promessa de negócios lucrativos apenas para executá-las e roubar seu dinheiro. Ele também eliminou 2 associados para evitar que se tornassem informantes. Sua carreira criminosa foi exposta após uma longa operação policial disfarçada, que resultou em sua prisão em dezembro de 86. Condenado por 4 assassinatos em 88, Kuklinski continuou a surpreender o público ao confessar o assassinato de um detetive do
do Departamento Policial de Nova York em 1980, pelo qual recebeu uma sentença adicional de 30 anos em 2003. Ao longo dos anos, ele afirmou ter cometido 200 assassinatos, muitos deles de maneira grotesca e sem piedade. Após sua prisão, Kunkliskin concedeu entrevistas onde se orgulhava de seus feitos como assassino de aluguel para a máfia. No entanto, suas alegações nunca foram totalmente confirmadas, gerando dúvidas sobre a história verdadeira. Richard Kunkliskin faleceu na prisão em 5 de março de 2006, levando consigo segredos de vítimas que talvez nunca mais serão descobertos. Esse foi o vídeo, dê seu like, já falei, tchau.